Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia revolucionária do filósofo Michel Foucault. Prepare-se, porque a gente vai questionar uma coisa que parece super óbvia: a própria natureza da doença mental. Bom, vamos direto ao ponto. Pensem comigo. E se a loucura não fosse uma verdade científica? Sabe? Uma condição médica que sempre esteve ali, só esperando a ciência descobrir. Como, sei lá, uma nova espécie ou um planeta distante. E se, na verdade, a loucura fosse uma categoria que nós mesmos criamos? Uma ideia que foi construída ao longo da história, moldada por forças sociais, econômicas e até morais. É essa premissa radical que a gente vai explorar agora. E a nossa jornada começa exatamente aqui. Em 1961, Michel Foucault publica um livro que mudaria as regras do jogo. O objetivo dele não era achar a definição verdadeira da loucura. Pelo contrário, ele fez uma pergunta bem diferente. Como é que a nossa ideia sobre o que é a loucura foi construída e transformada através dos séculos? Para a gente entender essa ideia gigante do Foucault, primeiro a gente precisa olhar para o exemplo mais famoso dele. Ele nos leva por uma viagem de 400 anos para mostrar como a cara da loucura mudou, assim, drasticamente. Foucault, então, mapeia 3 grandes momentos, 3 experiências bem diferentes da loucura. Primeiro, na Renascença, a gente tem a Nau dos Loucos. Depois, na Idade Clássica, a chamada Grande Internação. E, por fim, na Idade Moderna, o surgimento do asilo. Vamos ver como cada uma dessas fases constrói essa história. Olha que interessante. Na Renascença, a loucura não era algo para se esconder. Muito pelo contrário, ela estava ali à vista de todos. A nau dos loucos era uma prática real mesmo. Os loucos eram colocados em barcos e mandados rio abaixo. Era um jeito de expulsar, sim, mas também era um ato simbólico, de purificação pela água, entregando eles ao próprio destino. Nessa época existiam basicamente 2 visões sobre a loucura convivendo. Tinha a experiência trágica, que a gente vê muito na arte, que ligava a loucura à natureza primitiva, quase bestial do ser humano. E tinha a experiência crítica, mais presente na literatura e na filosofia, que via a loucura como um simples erro da razão, uma ilusão. Uma dessas visões estava prestes a dominar completamente a outra. E aí, tudo muda. A mudança é drástica mesmo. A partir do século XVII, a loucura, que antes circulava livremente, agora é trancada. Pela primeira vez na Europa, em grande escala, os loucos são confinados, tirados de circulação junto com um monte de outras pessoas. A gente pode até pensar, que bom, um avanço, né? Finalmente um passo na direção do tratamento, com base em novos conhecimentos da medicina. Mas a resposta de Foucault para isso é um sonoro não. A grande internação não tinha nada a ver com cura, e sim com controle. Foi uma resposta a uma baita crise econômica, um jeito de limpar as ruas de desempregados e de impor a nova ética do trabalho. A ociosidade virou o grande pecado, e o louco foi colocado no mesmo saco de todo mundo que não produzia. Pobres, vagabundos, desordeiros. A loucura, no fim, foi silenciada por uma questão de ordem social. E assim a gente chega no terceiro ato dessa história. Agora, o louco finalmente é separado dos pobres e dos criminosos. Mas, de novo, não foi por uma preocupação humanitária com eles. Acontece que os outros internados, os que tinham mais posses, exigiram essa separação. Eles ficaram indignados por serem comparados aos loucos. E o que era, afinal, o asilo? Philippe Pinel, um dos grandes reformadores da época, nos dá uma pista. Essa citação dele é brilhante porque ilustra que o asilo não era só um hospital. Ele era um instrumento de julgamento moral, onde valores sociais tipo o casamento eram vistos como a própria cura. Então, o ponto central aqui é o seguinte: o objetivo do asilo não era exatamente entender a loucura, mas sim corrigi-la. A cura significava impor os valores da classe dominante: trabalho, família, decoro. O asilo servia para uniformizar todo mundo moralmente e, ao mesmo tempo, denunciar socialmente quem não se encaixava nesse modelo. Ok, a gente viu a história, agora vamos voltar para a grande sacada filosófica por trás de tudo isso. O que essa jornada pela história da loucura realmente significa? Pensem bem. A gente passou de uma loucura visível e simbólica para uma loucura confinada por motivos econômicos e depois para uma loucura isolada por motivos morais. O que isso ensina para a gente sobre o que é a verdade? A conclusão do Foucault é
Surpreendente. Não se trata de uma história de progresso, onde a gente foi ficando cada vez mais esperto sobre a doença mental. É uma história de rupturas, de mudanças, onde cada época criou a sua própria versão da loucura com base nos seus próprios problemas e valores. E isso nos leva ao conceito-chave de Foucault, a experiência. Para ele, a experiência da loucura não é o que os loucos sentem por dentro, mas sim todo o conjunto de práticas e discursos, leis, instituições, teorias médicas, valores morais, que, em um certo momento, define o que a loucura é, quem é o louco e como a gente deve lidar com ele. Essa abordagem do Foucault foi, assim, uma ruptura total, porque ele rompeu com as principais correntes de filosofia da época dele. Ele propôs um jeito completamente novo de fazer história e de pensar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a filosofia tradicional. Pensadores como os fenomenólogos, que focavam na consciência, ou os marxistas, que focavam na economia, sempre buscaram uma base universal para explicar tudo. Mas Foucault, como a gente vê aqui, vira o jogo. Ele diz que não existe um ponto de partida fixo. Em vez disso, ele analisa a própria rede de práticas históricas que criam tanto o sujeito quanto as verdades que ele acha que conhece. Certo. Mas e daí? Qual é o impacto duradouro dessa forma de pensar? Como isso ajuda a gente a ver o mundo de um jeito diferente hoje? E aqui está o pulo do gato. A análise do Foucault não é só sobre a loucura. Ela nos oferece um método, uma ferramenta poderosíssima para a gente investigar qualquer verdade que pareça natural e eterna. Ele nos convida a perguntar: como é que isso, que parece tão óbvio, foi, na verdade, historicamente construído? E para fazer essa análise, Foucault nos deu, basicamente, 3 lentes. Primeiro, a lente do saber. Como é que uma sociedade decide o que é verdadeiro ou falso sobre alguma coisa? Segundo, a lente do poder. Que regras são criadas e por que se a gente segue essas regras? E terceiro, a lente da ética. Como essas verdades e regras moldam quem a gente é e como a gente se relaciona com os outros. E ele não parou na loucura, não. Foucault aplicou esse mesmo método poderoso a outras coisas que parecem óbvias no nosso mundo, como a sexualidade, a medicina e o sistema prisional, mostrando como todas elas também têm uma história e foram, de certa forma, inventadas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, com todas as nossas certezas e verdades científicas, o que será que as gerações do futuro vão enxergar como a nossa própria história da loucura? O que a gente está tomando como natural, mas que um dia vai ser visto só como uma construção da nossa época?